A paz do Senhor Jesus para todos meus irmãos, minhas irmãs, inscritos deste canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Livro de Primeiras Reis, capítulo 17 e verso 8, que vai dizer assim: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarapta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Elias era o profeta de Deus. Elias, ele estava à beira de um rio sendo alimentado pelo covos, uns pássaros que trazia pão do céu para ele se alimentar. Como ele já estava à beira do rio, então ele tomava daquela água, ele bebia daquela água do rio. Mas o rio veio se secar. E quando o rio seca, veio a palavra do Senhor dizendo a Elias, o profeta de Deus: Levanta-te e vai até a cidade de Sarapta, que ali tem uma viúva a qual vai te dar sustento. Por quê? Naquela cidade também já estava passando por dificuldade de pão, de alimento. E ali havia aquela viúva, né? Que tinha um seu único filho, louvado seja Deus. E ali, quando veio a palavra do Senhor dizendo a Elias para se levantar e ir até a cidade de Sarapta, louvado seja Deus, ele se levantou e ele foi até aquela cidade de Sarapta, ali em Sidom. Louvado seja Deus, aleluia. E quando ele chega lá, glória a Deus, ele vê, glória a Deus, aleluia. Quando ele chega à porta daquela cidade, ele vê aquela viúva. Aquela viúva estava pegando aquela mulher, apanhando alguns cacos de lenha para estar acendendo seu fogo a lenha, para fazer um bolinho para ela e para o filho dela. A única coisa que tinha na casa dela era só um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Louvado seja Deus. E Elias vai lá, chega e chama ela, louvado seja Deus, e diz para ela: Mulher, me dá um pouco de água. E ela foi pegar água para Elias. Quando ela estava indo, Elias mais uma vez chamou ela novamente. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E pediu para ela trazer também para ele, aleluia, um bocado de pão. Aleluia, mas ela disse que vive o Senhor teu Deus. Louvado seja Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vens aqui apanhar 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho comer e depois morramos. Ou seja, ela só tinha um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija. Aleluia. E ela ia fazer aquele bolinho para ela e o filho dela se alimentar, depois eles iriam morrer de fome. Ela que se declarou e disse, aleluia, mas Elias, o profeta de Deus, o homem de Deus usado por Deus, profetizou sobre a vida dela. E Elias disse, não temas, vai, faz conforme a palavra, porém faz disso. Primeiro para mim, um bolo pequeno e traz-me para depois fará para ti e para seu filho. Como que ela iria fazer para o filho dela se lá só tinha um pouquinho, só dava para fazer um bolo? Mas ela fez conforme o profeta de Deus ordenou para ela. Ela obedeceu a voz do profeta de Deus. Ela ouviu o que o profeta de Deus estava falando para ela, profetizando na vida dela. E você tem, aleluia, acreditado na palavra de Deus? Você tem, aleluia, glória a Deus, confiado na palavra do Senhor que sai da boca dos profetas de Deus? Você tem tomado posse? Você tem recebido? Porque aquela viúva, ela recebeu, ela tomou posse. E ela foi, aleluia, e fez um bolinho para ele e trouxe com um pouco de água, assim como ele tinha pedido. E quando ela volta lá, glória a Deus, aleluia, aquelas vasilhas que não tinha mais o azeite, não tinha mais a farinha, aleluia, glória a Deus, ela foi surpreendida por Deus. Ela foi abençoada. Aleluia, assim como o profeta Elias disse que a farinha da panela não iria, aleluia, se acabar e nem o azeite da botija iria faltar. Porque Deus, aleluia, Jesus estaria multiplicando e prosperando na vida dela se primeiro ela servisse ao profeta de Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos que abençoar os profetas de Deus. Aleluia, nós temos que abençoar o nosso próximo para que a gente possamos ser abençoado. Grande foi a fé daquela mulher. Aleluia, glória a Deus, por ter só um pouquinho, em vez de fazer para ela o filho dela, não. Ela acreditou na palavra do profeta que saiu da boca do profeta direcionada por Deus.
ela fez para ele. E por ela obedecer e fazer conforme a palavra do profeta de Deus, ela foi abençoada. Multiplicou a farinha da panela dela, não se acabou. Aleluia, o azeite também não faltou. O Senhor fez promessa que até o dia que desse chuva, aleluia, glória a Deus, não iria faltar o azeite da botija, nem a farinha da panela. Vocês sabem quanto, aleluia, dias ficou naquela terra sem chover? 3 anos e 6 meses. Aquela mulher foi abençoada por Deus, aleluia, por ela ouvir a palavra do profeta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na palavra do Senhor vai dizer: crê nos seus profetas e prosperarei. Crê nos seus profetas e prosperarei. Aleluia. Louvado seja Deus. Crê no Senhor Jesus, o teu Deus, e será salvo. E crê nos seus profetas que vamos o quê? Prosperar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E ela tinha um único filho. Ela fez isso conforme a palavra do Senhor, do profeta de Deus, direcionado, né, por Deus. E quando passou alguns dias, aleluia, o seu filho adoeceu. E aquela enfermidade veio se agravar. E aquele filho dela fez o quê? Morreu, porque faltou fôlego de vida daquele menino. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ela fez uma pergunta para ele. Porque louvado seja Deus, perguntou para ele: você veio trazer a memória da minha iniquidade, dos meus pecados? E veio matar meu filho? Não. Elias não foi ali para isso. Elias foi ali para abençoar a vida dela e para que ele também pudesse ser abençoado. E ele estava em um quarto em cima da casa dela, hospedado ali. Como Deus ordenou, aquela mulher recebeu Elias, Elias ali estava. E ele disse: dá-me o teu filho. E ele tomou no seu regaço e levou para cima do quarto onde ele mesmo habitava, e deitou em cima da cama, e clamou ao Senhor e disse: Senhor meu, Deus meu, até esta viúva com quem eu moro, afligiste, mandando-lhe matar o seu filho? Ele fez também uma pergunta para Deus. Por quê que ele fez essa pergunta? Porque ele estava lá à beira do rio de Quiriate, né? Aleluia, diante ali do Rio Jordão. Ele estava ali, ele estava sendo alimentado ali, estava bom para ele, né? Tomando aquela água ali daquele rio. E os corvos ali, as árvores do céu traziam pão e ele se alimentava. Mas aquele rio veio o quê? Veio se secar. Então agora ele vai para a casa dessa viúva, a qual Deus manda, e chega lá e ele fala para Deus, né? Tu também afligiste, Senhor, essa pobre viúva, essa mulher, matando o filho dela? Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Então, Elias se mediu o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Senhor meu, Deus meu, rogo-te que, aleluia, tome a alma deste menino e traga. Entra nele e traz a alma dele de volta. Ele já tinha morrido. Aleluia. O Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino, aleluia, tornou a entrar nele e ele reviveu. A alma do menino tornou a entrar nele e ele, aquele menino, reviveu. E ele fez o quê? E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse-lhe, Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse: Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Aleluia, glória a Deus. Você que vai ver esse vídeo, aleluia, acredite que Deus está falando com você. Acredite que a palavra que sai da boca dos profetas de Deus é verdade e você vai prosperar. Aleluia, glória a Deus. Deus tem abundância de pão na sua vida. Deus tem prosperidade para você. Você que tem olhado, aleluia, para sua conta está no vermelho e você não sabe o que fazer. Você tem alguma dívida para quitar e você não sabe o que fazer. Deus entra com a providência para você. Se você tomar posse dessa palavra, você vai ver, aleluia, a prosperidade entrar no seu lar, na sua conta financeira. Louvado seja Deus. Deus irá prosperar. Você, aleluia, glória a Deus, que está desempregado. Aleluia, glória a Deus.
Deus abre porta para você nessa tarde. Deus está agindo ao teu favor. Deus é Deus que abre porta onde não há. Deus, ele prospera onde não há prosperidade. Deus enche o celeiro abundantemente. Deus derrama as bênçãos dele, aleluia, sobre as nossas vidas. Deus tem grandes coisas a entregar sobre as nossas vidas, mas para isso eu e você temos que tomar posse da palavra de Deus. Creia que nessa tarde a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai faltar, porque Deus está a prosperar. Eu não sei o que você precisa, o que você necessita, mas eu quero dizer através de cada versículo que foi lido para o seu coração, para o meu coração nessa tarde, que Deus tem a providência, Deus tem o agir, aleluia, sobre as nossas vidas. Ele tem vitória a ser entregada. É só você que vai, aleluia, glória a Deus, assistir esse vídeo, que vai tomar posse desta palavra. Você vai comentar, aleluia, e você vai deixar o seu like, você vai compartilhar, aleluia. E você que ainda não é inscrito, que vai ver esse vídeo, aleluia, se inscreva neste canal. Eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu estou aqui, aleluia, para orar pela sua vida, para abençoar a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do nosso Deus, aleluia. Glória a Jesus, Deus me trouxe de longe, da cidade de Porto Seguro, Bahia, para fazer a obra aqui no Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, e aqui estou fazendo a obra do Senhor. Eu aqui estou, aleluia, para obedecer a voz de Deus, para acreditar na palavra do Senhor, porque passarão os céus e a terra, mas essa palavra não passa. Quando a gente acredita, quando a gente toma posse da palavra de Deus, a nossa vida flui, a nossa vida é abençoada, a nossa vida é próspera, nós recebemos saúde, bênçãos da parte do Senhor, livramentos da parte de Deus, aleluia. Deus tudo faz ao nosso favor quando nós acreditamos nessa palavra. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Deus tem providência para a sua vida, meus irmãos. Que Deus possa abençoar cada um dos inscritos, no nome de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a este canal, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Guarda esta palavra no teu coração. E você que vai tomar posse desta palavra, você que acredita que Deus está agindo na sua vida, aleluia, espiritual, mas também na financeira, aleluia, que Deus está entrando com a providência naquilo que você necessita, que Deus está pelejando ao teu favor, que Deus está te dando vitória, você vai comentar, vai deixar o seu like, você vai compartilhar, no nome de Jesus Cristo. Amém? É para você que crê na palavra do Senhor, você que crê, que você que vai comentar. E fica todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês.